Você tocou na questão aí, né? Que eu acho que é uma das questões que a galera mais quer saber agora, né? Temática do seu livro, temática do seu curso de amanhã, hipertrofia. Dá para ter hipertrofia com treinamento funcional? Como é que a gente potencializa? Quais recursos a gente pode utilizar para potencializar a hipertrofia no treinamento funcional? Legal. E depois eu vou para uma segunda pergunta que seria, porque treinamento funcional tem recurso, dá para você meter peso, dá para fazer, né? Por mais que não seja uma sala de musculação com equipamentos, né? Você tem sobrecarga. E aí depois você vai me responder também se só com calistenia, só com peso corporal, perfeito, dá para se ter, perfeito. Como é que se faz isso? Perfeito. Primeiro, vamos lá. Dá para ter hipertrofia com treino funcional? Como é que a gente faz isso? Quais são os recursos? O que a gente pode fazer para ter hipertrofia? Perfeito. Cara, vamos... aí a gente vai lá na fisiologia, né? Pô, falou de hipertrofia, já associa com musculação. Por quê? Porque é a musculação que gera hipertrofia? Não, o que gera hipertrofia é o estímulo. A musculação é o meio que gera o estímulo. Quais são as características desse estímulo? Aí eu já começo a aprofundar um pouquinho. Então, poxa, a musculação gera hipertrofia porque ela é um meio que aplica tensão mecânica e estresse metabólico. É o que a gente vai ter ali de fator indutor, velho. E o que eu uso? Eu uso a máquina, eu uso o peso livre, eu uso... Enfim, todas as ferramentas que a gente tem lá. Tá, então se o ponto-chave é o estresse e não necessariamente a musculação, como é que eu faço para aplicar esse estresse em outro ambiente? Cara, então, pô, tensão mecânica. O que é tensão mecânica? Tem relação com a carga? Tem relação com o nível de força que a tua fibra muscular está fazendo, com o nível de carga que está sendo empregado naquela fibra? Tem. Como que eu vou fazer isso dentro do contexto do treinamento funcional? Pô, se eu usar um kettlebell, eu já tenho uma sobrecarga que vai me gerar aumento de tensão ali naquele músculo específico. Ah, eu não tenho kettlebell, eu tenho a calistenia. Como que eu posso ajustar mecanicamente a calistenia para aumentar a tensão mecânica? Vou te dar um exemplo simples, que eu até fiz esse teste bem simples, assim como um piloto, só para a gente ter uma ideia, inclusive para passar o conhecimento, porque a gente não tem pesquisa sobre isso. Se eu faço um agachamento convencional, um agachamento bipodal convencional com o meu peso corporal, em teoria, uma das pernas está levantando metade do meu peso e a outra metade, porque ele é simétrico. Se eu faço um agachamento que a gente chama de agachamento Cossack, que é um agachamento lateral, eu vou agachar só numa perna e a outra vai ficar estendida, eu aumento a força de reação de solo nessa perna aqui em 60%. Então, 60% a mais. Cara, 60% a mais, quem é que está levantando esse 60%? Aquele membro. Aumentou tensão? Aumentou tensão, aumentou um fator indutor. Lógico, a hipertrofia não vai depender só da carga que eu estou levantando. Tem uma série de coisas ali. Tem a quantidade de série, volume, etc. Aí você controla isso para você ter o pack de estímulos que favorecem a hipertrofia. Ah, eu não tenho como ter esse recurso de complexidade motora. Beleza, como é que você pode aumentar a densidade do teu treino para aumentar o estresse metabólico ali? Dá para fazer isso? Dá. Se eu diminuir os intervalos. Se eu, ao invés de fazer um circuito, treinamento funcional é muito comum um circuito. Por que é muito comum um circuito? Porque o circuito quebra o padrão cíclico de execução. Então isso traz a imprevisibilidade que eu falei lá atrás. Mas se eu organizar um circuito e ao invés de colocar exercícios alternados por segmento, eu colocar exercícios que são localizados por segmento. Vira um bisete, trisete. Exatamente. E aí o que eu faço? Aumento o tempo sob tensão, aumento o estresse metabólico local, isso é um fator indutor de hipertrofia. Então quando a gente sai do universo da estrutura e entende o micro-universo fisiológico, que na verdade ele é mais macro do que a estrutura, né? A gente começa a entender que, cara, eu consigo, se eu tiver um pouquinho de criatividade, aplicar o que eu aplicaria na musculação com outra ferramenta convencional, com outra ferramenta alternativa. Isso que você falou, a gente já até falou em outros episódios, que eu falo sempre que eu não agacho mais por causa. Primeiro, eu tenho espondilolistese, né? Que é uma fratura nos processos articulares L5-S1, né? Que em alguns casos a vértebra desliza anteriormente, né? Tem aquela anterolistese. E eu tenho a lombar retificada, né? E aí eu tenho ainda o problema da rotação externa do ombro para segurar a barra. E aí eu faço hack machine. E aí eu falei, pô, faço um agachamento unilateral. Um pistol é como se eu estivesse agachando com um Belmiro nas costas. Mesma coisa, se eu fizer uma panturrilha unilateral, é como se eu estivesse com um Belmiro de 90 quilos no ombro, fazendo a panturrilha unilateral. Agora não entende, tirei o pé do chão, eu estou levantando todo o peso numa perna só. Então é como se eu estivesse agachando com 90 quilos nas costas. Perfeito, né? Perfeito. E isso se aplica em várias questões, né? Perfeito. Tem até um estudo que eu botei, eu falo de treinamento com peso corporal, né? De exercícios com peso corporal, quando eu falo de escolha de exercícios. E aí tem um estudo muito interessante que compara push-ups com treinamento no supino.
E eles fazem uma comparação de carga. E teoricamente, eu acho que se você está com a ponta do pé no chão, você está botando entre 60% e 70% do teu peso corporal nas mãos. Acho que 63% eles botaram algo assim. E se você bota o joelho no chão, cai para 49%, algo do tipo. Sim. Né? Então você tem até proporções, né, de carga para os exercícios com peso corporal na literatura. Cara, se eu faço uma flexão nesse sentido, com esse estudo, ó, essa é a câmera que eu tô? Isso. Fazer uma flexão aqui simétrica, tá? Se eu fizer isso durante a flexão, ó, a gente aferiu isso de forma piloto, 40% de aumento. Nossa. Se eu fizer isso, aqui, ó, descer uma flexão assim, que a gente chama de variação do arqueiro, aproximadamente 60% de aumento em relação a essa flexão. Não, seria, então, um unilateral mais do que o teu peso corporal, podemos dizer isso. Se aumenta, se já era 60%, aumenta 60%. 60% em relação a esse aqui. Então, se já aumenta 60% em relação ao que era 60% do peso corporal... Não, por exemplo, vamos supor aqui que tenha, exemplo, 20 quilos aqui, 20 quilos aqui, certo? Aí quando eu faço isso aqui, eu aumento 20 e 60% em cima de 20. Tá. Então 60% em cima de 20 vai para 32. Isso, 32. Vai para 32 quilos 32 na mão. Quilos, com plataforma de força, isso, vocês fizeram. Isso, legal. Pô, legal. Então eu tenho a possibilidade de ajustar mecanicamente o exercício. Opa, estou longe. Eu tenho a possibilidade de ajustar mecanicamente o exercício e conseguir aumento da sobrecarga. Não externa, mas aumentar a sobrecarga. Isso em relação a várias coisas, porque você faz uma flexão nórdica, você levanta os braços, você aumenta o braço de resistência. Exatamente. Você abaixa o braço, você reduz esse braço. Cara, você deu um exemplo do pistol, só para fazer uma matemática rápida aqui. Imagina só, você tem 90 quilos. Não é exatamente isso, mecanicamente falando, mas vamos entender que cada perna ali está mobilizando 45, beleza? 45 quilos. Aí você faz um pistol. Então os 90 agora estão em uma única perna. É como se você estivesse fazendo um agachamento convencional com uma barra com 45 quilos nas tuas costas, com as duas pernas. E aí solução a esse problema para pessoas que, por exemplo, têm dor no ombro, têm dor na coluna, ou qualquer coisa que você não tem uma carga axial, né, sobre a coluna. Exatamente. Cara, as possibilidades são infinitas. O universo do movimento humano é infinito. Então já respondemos aquela outra pergunta, se é possível ter hipertrofia com peso corporal e calistenia, né? Cara, acho que é meio óbvio, né? Quando você bota aqueles caras que vivem de calistenia na internet. Os caras são fortes, cara. Os caras são gigantescos, grandes, densos, né? E densidade muscular. Grandes, É estímulo, é o estresse. Estou tendo estresse ali, e o cara obviamente tem a hipertrofia multifatorial, vale lembrar isso. Então o cara não vai ter hipertrofia só porque ele está treinando, ele tem um conjunto de fatores ali, não é só o exercício, tem o volume, tem o descanso, tem a alimentação. Se ele juntar esses fatores ali, ele vai ter resposta. Né? E o treinamento ele pode ser adaptado para essa condição. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.